Olá pessoal, tudo bem? Então, na última aula a gente falou sobre o delta, então agora nós vamos falar um pouquinho mais sobre ele, fazer os exercícios, mostrar como pode cair na prova, né? Você já sabe que o delta maior do que zero, você tem duas raízes reais distintas. O delta igual a zero, você tem duas raízes reais e iguais. E o delta menor do que zero, você não tem raiz real, né? Então agora nós vamos trabalhar com isso, né? Eu até queria parar um pouco aqui e conversar com vocês sobre uma coisa que aconteceu comigo e pode acontecer com você na prova. Eu estava gravando esses vídeos e a primeira vez que eu postei ele aqui, eu cometi uns errinhos aqui de sinal, de coisa. Então, gravando 3, 4 horas da manhã esses vídeos, porque essa semana estava apertado. E cansaço, 6 dividido por 2 errei, né? Porque estou 6 dividido por 2 falando, né? Então aqui 6 dividido por 2, né, gente? E quando eu falei 6 dividido por 2, coloquei o 2. E resultado 6 dividido por 2 para os 2. Isso acontece que cansaço. Então presta muita atenção na sua prova, aproveita esse erro meu aqui para você aprender isso, né, fazer isso na prova. Na prova você geralmente tem várias e várias questões para você resolver e você vai se cansando ao longo da prova. Então, aprenda a não perder tempo com questões grandes, questões difíceis que vão te gerar um cansaço. Você deixa de fazer questões fáceis porque você não teve tempo, você erra questões fáceis é, porque você está cansado e acaba dando vacilos. Então deixe as questões mais difíceis para o final, que isso também ajuda, tá bom, gente? Beleza? Queria agradecer os meninos que mandaram mensagem aí avisando sobre esses errinhos aí. Beleza, gente? Obrigado e vamos lá agora, vamos fazer direitinho e eu vou falar muitas coisas interessantes aqui agora. Vamos lá. Ó, determine os valores de m para que a função quadrática tal tenha dois zeros reais e distintos. Então, dois zeros reais e distintos quer dizer que o delta é maior do que zero, tá? Então, foi isso que ele falou quando ele falou dois zeros reais e distintos. Agora, se essa função é uma função quadrática, eu até não falei isso, não frisei isso para vocês. O m menos 1 tem que ser diferente de zero, porque para ser do segundo grau, o a não pode ser zero. Lembra que a gente falou isso? Então, o m aqui, ó, ele tem que ser diferente de 1. Já começa aqui a nossa conversa. Beleza? E o delta tem que ser maior do que zero. Quem é delta? O delta é o b ao quadrado menos 4ac. b ao quadrado menos 4ac tem que ser maior do que zero. O b é esse cara aqui, o a é esse cara aqui e o c é esse cara aqui. Então, b ao quadrado, ou seja, 2m mais 3 ao quadrado menos 4 vezes o a, que é m menos 1, vezes o c, que é m. Isso tudo tem que ser maior do que zero. Resolvendo aqui, ó, isso aqui é o quadrado primeiro, ou seja, 4m ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, vai dar 12m, mais 9, menos, aqui, menos 4 vezes o m dá menos 4m, que vezes m dá menos 4m ao quadrado, e o menos 4 vezes o menos 4m vezes o menos 1, tá? Vai dar mais 4m, tudo isso maior do que zero. O menos 4m ao quadrado corta com menos 4 com mais 4m ao quadrado, fica 12m mais 4m dá 16m mais 9 maior do que zero. Então 16m maior do que menos 9, o m maior que menos 9 dividido por 16. Então esse aqui é o valor de m. Como o m também tem que ser diferente de 1, eu vou falar aqui, a minha resposta seria o quê? Poderia estar assim, tá? M maior do que menos 9 sobre 16, e tem que atender isso aqui, então a palavra é i, m diferente de 1. Essa seria a minha resposta, beleza? Então vamos para a próxima. Determine os valores de m para que a equação do segundo grau, então de novo é do segundo grau, o m mais 2 tem que ser diferente de 0. O m tem que ser diferente de menos 2. Então, começamos a conversa aqui. Tenha raízes reais, ou seja, quando que eu tenho raízes reais? Quando o delta é maior do que zero, aí são raízes reais e distintas. E quando o delta é igual a zero, eu tenho raízes reais iguais. As duas eu tenho raízes. Então, aqui o pessoal costuma achar que isso aqui é só delta maior do que zero. Não, aqui vai ser o delta maior ou igual a zero. Tem o igual, porque no igual eu também tenho raízes reais e distintas. Beleza?
Então, aqui é o A, aqui é o B, aqui é o C. O delta maior ou igual a zero. B ao quadrado menos 4ac tem que ser maior ou igual a zero. O B é o 3 menos 2m ao quadrado menos 4 vezes o A, que é m mais 2, vezes o C, que é m menos 1. Tudo isso maior ou igual a zero. Aqui fazer com cuidado. Quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Vai dar 12m mais 4m ao quadrado, que é o quadrado de 2m. Aqui vai ficar menos 4. Agora, isso aqui, ó, m mais 2 vezes m menos 1. Isso aqui é um produto notável, vai dar o quadrado do primeiro. Eu somo aqui o 2 com 1, dá mais 1 e põe com m. E 2 vezes menos 1 dá menos 2. Tudo isso maior ou igual a zero. Ficou 9 menos 12m mais 4m ao quadrado, menos 4m ao quadrado, menos 4m mais 8, maior ou igual a zero. Menos 4m ao quadrado, menos 4m mais 8. Cortou o 4m ao quadrado com menos 4m ao quadrado, ficou 9 mais 8, ficou 17, menos 12m menos 4m dá menos 16m, tudo isso maior ou igual a zero. Menos 16m maior ou igual a menos 17, multiplica por menos 1, troca o sinal de todo mundo, então fica 16m maior ou igual a 17. Aliás, menor ou igual. Troca o sinal do menos 16, troca o sinal do menos 17 e inverte esse aqui. Quando você multiplica uma inequação por menos 1, você inverte o sinal da equação também, da inequação também. Então, m vai ser menor ou igual a 17 sobre 16. Essa é a nossa primeira parte da resposta, segunda parte da resposta, porque a gente já tinha que o m tinha que ser diferente de menos 2. Então, como é menor... Agora, o m menor ou igual a 17 sobre 16, ele está antes do menos 2, né? Está o menos 17. Está o 17 sobre 16 aqui, e o menos 2 está aqui, ó. Então, nosso resultado tem que ser diferente de menos 2. Então, a nossa resposta aqui dessa questão seria m menor ou igual a 17 sobre 16 e m diferente de menos 2. Beleza aqui? Fechamos? Beleza, vamos seguindo então para a terceira questão aqui, ó. Determine os valores de m para que a função tenha zero real duplo. O que é zero real duplo? Duas raízes reais iguais. Ou apenas uma raiz, a gente costuma falar assim também, né? Que a raiz é a mesma, tanto x' quanto x duas linhas. Então, delta igual a zero. Agora, o m tem que ser diferente de zero para ela ser uma função do segundo grau. Então, delta igual a zero, ou seja, b ao quadrado menos 4ac tem que ser igual a zero. O b é o m mais 1, isso aqui é o b, isso aqui é o a, isso aqui é o c. O b é o m mais 1, então fica m mais 1 ao quadrado, menos 4 vezes o a, que é m, vezes o c, que é m mais 1 também. Tudo isso é igual a zero. Isso aqui, o primeiro que vai ficar m ao quadrado mais 2m mais 1. E aqui vai ficar menos 4m vezes m, fica menos 4m ao quadrado. E menos 4m vezes 1 vai ficar menos 4m, tudo isso é igual a zero. Aqui ficou menos 3m ao quadrado, e aqui menos 2m mais 1 igual a zero. Olha, eu vou multiplicar por menos 1 a equação inteira, só porque eu não gosto muito de trabalhar com o a negativo, mas não é uma obrigatoriedade, tá? Então, aqui fazendo delta, b ao quadrado, 2 ao quadrado, 4, menos 4 vezes o a vezes o c, que é menos 1. O delta deu 4 mais 12, o delta deu 16. O x', aliás, vai ser o m', né, que a gente está calculando, m', vai ser menos 2 mais raiz de 16 sobre 2 vezes o a, que é 3. Então, esse aqui ficou menos 2 mais 4. Menos 2 mais 4 dá 2, que dividido, aqui vai ficar 2 dividido por 6, que dá 1/3. E o m duas linhas vai ser menos 2 menos raiz de 16 sobre 2a, que é 2 vezes 3. Isso aqui vai ficar menos 2 menos 4 dá menos 6
sobre 6, que dá menos 1. Então, a nossa resposta dessa questão é que o x pode ser 1/3 ou menos 1. Edi, não tem ali o x não, né? O m. O m tem que ser diferente de zero? Sim, esses dois valores são diferentes de zero, então eles estão ok. Eu só tinha que atentar para isso. O m tem que ser diferente de zero. Como eles não são iguais a zero, eu não preciso falar o m é igual a 1/3, o m é igual a menos 1 e o m é diferente de zero. Quando eu falo que ele é 1/3 e ele pode ser menos 1, na verdade aqui a palavra que a gente vai usar não é i, é ou, né? Nossa resposta seria m igual a 1/3 ou m igual a menos 1. Porque posso ser uma ou outra resposta, né? Não quer dizer que eu não vou ter o m igual aos dois ao mesmo tempo, né? Se eu falo i, é que ele é as duas coisas ao mesmo tempo. Então, ou ele é 1/3, vai atender a sua solicitação de R$ duplo, ou ele é igual a menos 1, que também vai atender a sua solicitação de R$ duplo, beleza? Então, vamos seguindo. Bom, gente, a questão 4, ele fala, determina os valores de m para que a equação tenha duas raízes reais iguais. Duas raízes reais iguais, delta igual a zero. Bom, o a aqui vale 1, então eu nem preciso me preocupar. O b aqui vale 3m mais 2 e o c vale m ao quadrado mais m mais 2. O delta é igual a zero, então b ao quadrado menos 4ac é igual a zero. O b é 3m mais 2 ao quadrado, menos 4 vezes o a, que é 1, vezes o c, que vale m ao quadrado, mais m mais 2. Tudo isso é igual a zero. Então, ficou 9m ao quadrado, que é o quadrado do primeiro aqui, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, ou seja, mais 2 vezes 3m vezes 2, mais o quadrado do segundo, que é 4. Vai ficar menos 4m ao quadrado, menos 4m, menos 8, igual a zero. Então, vai ficar 9m ao quadrado menos 4m ao quadrado dá 5m ao quadrado, 12m menos 4m dá mais 8m, e o 4 menos 8 dá menos 4 é igual a zero. Então, o delta aqui deu 64 menos 4 vezes 5 vezes menos 4. O delta deu 64 menos 4 vezes 5 dá menos 20, vezes o menos 4 dá mais 80. O delta deu 144. M' menos b, ou seja, menos 8, mais raiz de 144 dividido por 2a, 2 vezes 5. O M' deu menos 8 mais 12, que é a raiz de 144, dá 4 sobre 10, que vai dar 2 sobre 5. Então, o M' é 2 sobre 5. O M duas linhas vai ser o menos b, ou seja, menos 8, menos raiz de delta, sobre 2a, 2 vezes 5. Então, isso aqui deu menos 8, menos 12 dividido por 10, que dá menos 20 sobre 10, que dá menos 2. Então, o m duas linhas, que é a nossa outra resposta, é m igual a menos 2. E aí a gente fechou essa questão número 4, né? Vamos seguindo. Essa aqui agora foi a 4. 5. Vamos lá. Determine os valores de m para que a função não tenha R$0. Quando que ela não tem R$0? Quando o delta é menor do que zero. Outro detalhe é que o m mais 1 tem que ser diferente de 0. O m tem que ser diferente de menos 1. Porque senão não vai ser função do segundo grau, né? Então, aqui a gente vai fazer o seguinte. Apesar de que ele não falou que tinha que ser do segundo grau, mas a do primeiro grau ela sempre tem raiz, né? Então, aliás, pode ser que não, né? Mas a gente vai trabalhar como ela é a função do segundo grau, tá, gente? Vamos trabalhar com isso, como se eu tivesse falado que tem que ser do segundo grau, tá? Então, delta tem que ser menor do que zero, ou seja, b ao quadrado, o b é o 2m, 2m mais 3 ao quadrado, menos 4 vezes o a, que é m mais 1, vezes o c, que é m menos 1, tem que ser menor do que zero. Isso aqui ao quadrado vai dar 4m ao quadrado, mais 12m, mais 9, menos isso aqui é menos 4 vezes m ao quadrado menos 1, porque m mais 1 vezes m menos 1 é o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo, produto da soma
pela diferença. Tudo isso menor do que zero. 4m ao quadrado mais 12m mais 9 menos 4m ao quadrado mais 4 menor do que zero. Cortou 4m ao quadrado com menos 4m ao quadrado, ficou 12m. Aqui 9 mais 4 dá 13, menor do que zero. Então, o m, 12m, ficou menor do que menos 13. O m ficou menor do que menos 13 dividido por 12. Aqui a gente está fazendo aqui a questão 5. Então, a resposta menor que menos 13 sobre 12, isso aqui já está antes do menos 1. Ó. Menos 13 sobre 12 está aqui. O m é menor do que isso, o menos 1 está aqui. Então, eu nem preciso falar que tem que ser diferente de menos 1, porque esse intervalo aqui, m menor que menos 13 sobre 12, já não inclui o menos 1. Então, eu não preciso fazer isso para falar sobre o nosso exercício, porque ele já está fora, então seria redundante. Eu falar que ele é menor que menos 13 sobre 12 e diferente de menos 1. Ele já é diferente de menos 1. Então, para a gente finalizar aqui a questão 6, determine os valores de m para que a equação não tenha raízes reais. Então, a gente vai trabalhar de novo como uma equação do segundo grau, não pode ter raízes reais. Então, delta é menor do que zero de novo. Delta menor do que zero. Então, b ao quadrado menos 4ac tem que ser menor do que zero. Menor do que zero. O b vale 2m menos 1. Ah, outro detalhe, o m tem que ser diferente de zero, né? Para ser do segundo grau. O a tem que ser diferente de zero, o a aqui no caso é 1. É m, desculpa. Então, 2m menos 1 ao quadrado menos 4 vezes o a, que é m, vezes o c, que é m menos 2 menor do que zero. Então, isso aqui fica 4m ao quadrado menos 4m, quadrado primeiro, menos 2 vezes a primeira vezes o segundo, mais quadrado do segundo. E aqui ficou menos 4m vezes m, dá menos 4m ao quadrado, menos 4m vezes menos 2 dá mais 8m menor do que zero. Então, corta o 4m ao quadrado. O menos 4m ao quadrado com mais 4m ao quadrado fica 8m menos 4m dá 8m. Aliás, dá 4m. Né? 8 menos 4 dá 4. Mais 1 menor do que zero. Então, 4m menor que menos 1. M menor que menos 1 dividido por 4. Essa é a nossa resposta. Menor que menos 1 dividido por 4. O diferente de zero, o zero já não está nesse intervalo aqui, então não preciso ser redundante falando isso. Minha resposta seria só isso aqui da questão número 6. Porque o m diferente de zero não está nesse intervalo, então seria redundante falando que o m tinha que ser também diferente de zero. Beleza? Então é isso, gente. Essas questões são bem comuns em prova. Beleza? Máximo e mínimo. A função do segundo grau, ela é uma função que é uma parábola. Quando essa parábola é voltada para baixo, ou essa função, essa parábola, é voltada para cima. Quando ela é voltada para baixo, é porque o a é menor do que zero. A gente já aprendeu isso, o a é negativo. Quando ela é voltada para cima, é porque o a é maior do que zero, ou seja, o a é positivo. No caso dela ser voltada para cima, assim, né, com a maior que zero, ela vai ter esse biquinho aqui dela, que a gente vai chamar esse biquinho aqui de mínimo. De mínimo. Por que de mínimo? Porque a função é o y. Então, o menor y que a gente tem dessa função aqui é esse aqui. Ó. E quando ela está voltada para baixo, que o a é negativo, a gente vai ter o biquinho da função aqui, ele vai ser chamado de máximo. Então, a função ela tem ponto de máximo ou ponto de mínimo se o a é maior que zero ou se o a é menor do que zero. Se o a é maior do que zero, ela tem ponto de mínimo. Se o a é menor do que zero, ela tem ponto de máximo. Se o a é maior do que zero, ela tem ponto de mínimo. Se o a é menor do que zero, ela tem ponto de máximo. Porque essa função aqui, quando o a é menor do que zero, ela vai aqui para baixo, ó. Para aqui para baixo, ela vai infinitamente, ó. Ela vem embora aqui, ó. Ela vem embora aqui, ó, para baixo, ela vai até lá infinito negativo. Quando ela é voltada para cima, ela vai até lá em cima, até o infinito positivo.
mas aqui ela tem um limite abaixo aqui, que é o ponto mínimo, e quando ela é assim, ela tem um limite aqui, que é o ponto máximo. E aí é interessante que a gente saiba o seguinte: quando eu tenho a função, existe um valor de x que faz a função ter o ponto de máximo. E existe um valor de x que pode fazer a função ter um ponto de mínimo. Agora, o negócio é o seguinte: quem vai determinar se a função vai ter ponto de máximo ou de mínimo é o a. Você já aprendeu isso. Então, se o a é positivo, a função tem ponto mínimo. Se o a é negativo, a função tem ponto máximo. Anota isso que eu acabei de falar, vou repetir. Se o a é positivo, a função tem ponto mínimo. Se o a é negativo, a função tem ponto máximo. E aí você tem que entender o seguinte: a função é que tem ponto máximo ou mínimo. Então, o ponto máximo ou ponto mínimo é um valor de y. O ponto máximo, anota isso também, o ponto máximo ou mínimo é um valor de y. Agora, existe um x que faz a função ter ponto máximo, tá? Eu vou explicar isso depois para vocês num outro exercício. Vai ficar muito legal essa explicação. E aí, existe o vértice da função. O que é o vértice da função? Repara que a função que a gente trabalhou ali, ela tem esse biquinho que a gente falou aqui, ó, esse ponto aqui. Esse ponto aqui, como todo ponto no plano cartesiano, ele tem um x e ele tem um y. Então, o x e o y desse ponto, eles têm nomes especiais. Eles são chamados de vértice x e vértice y. E são formulados. O vértice x é menos b sobre 2a e o vértice y é menos delta sobre 4a. Anota essas fórmulas. Tá? Tanto se a função for ponto máximo ou ponto mínimo, esse biquinho aqui dela, onde ela deixa de crescer e começa a decrescer, começa a cair aqui, ou quando é o contrário, né? Quando é o contrário, quando a função é voltada para cima, vai ser quando a função vai deixar de descer e vai começar a subir. Então, nesse ponto aqui, né, que a gente chama de vértice, esse ponto aqui que a gente chama de vértice, ele tem uma coordenada, x e y, em que o x é igual ao vértice x e o y é igual ao vértice y. Então, existe um valor de x que faz a função ter, quem é a função? O y, esse valor aqui é o vértice x, que faz a função ter o seu menor valor, nesse caso aqui, e aqui faz a função ter o seu maior valor. Aqui, a função tem o seu maior valor, quando ela é voltada para baixo, ela tem o seu maior valor nesse valor de x. Quando o x é esse valor aqui, a função vai ter o seu maior valor de y. E no caso, quando o x é esse valor aqui, nessa aqui, a função vai ter o seu menor valor, o valor mínimo. Aqui é o valor mínimo para esse valor de x, aqui é o valor máximo para esse valor de x. Vamos para os exemplos, vai ficar mais claro isso aqui. Beleza? Vamos lá para os exemplos. Nós estamos com 20 minutos, dá tempo. O vértice. Calcule o vértice dessas aqui, ó. Tem 1, 2, 3, 4, 5. Ó, vamos fazer da primeira aqui, ó. Vértice x é dado por menos b sobre 2a. Então, o b aqui é menos 3. Então, o vértice x seria menos 3 sobre 2a, ou seja, 2 vezes 1. Seria 3 sobre 2. O vértice y, ele é dado por menos delta sobre 4a. O delta dessa função aqui é b ao quadrado menos 4ac. O delta, b ao quadrado menos 3 ao quadrado, menos 4 vezes o a, que é 1, vezes o c, que é 2. O delta deu 9, menos 8 deu 1. Então, ficaria menos 1 sobre 4 vezes a, ou seja, 4 vezes 1, daria menos 1 quarto. Então, essa função, eu vou só mais ou menos esboçar, a gente ainda vai ter uma parte aqui que a gente vai falar sobre os gráficos, tá? Mas só para você ter uma noção, quando o x dela vale 3 sobre 2, que é 1,5, né?
O y ela vai valer menos 1/4. Então, esse ponto aqui, ó, 1,5 menos 0,25, que é menos 1 sobre 4 é menos 0,25. Isso aqui é 1,5. Essa função, nesse ponto aqui, esse aqui é o vértice dela. Então, essa função, ela faz isso aqui, ó. Tá vendo? Esse aqui é o ponto. Nesse caso, como essa função tinha um a maior do que zero, ela tinha um ponto mínimo. Ponto mínimo. Era o menor valor aqui dessa função, era esse pontinho aqui, que era menos 0,25. Você vai achar vários outros valores para essa função, mas nunca vai ter um x que vai te dar um valor de y menor do que menos 0,25. Aqui vai ser o menor valor de y, menos 0,25, que é esse valor de y aqui. E quando que você vai ter esse valor de y? Quando você colocar o x igual a 1,5. Pega essa função aqui agora, substitui o x por 1,5 aqui. Quanto que você vai achar? Menos 0,25. Não é coincidência. Quando o x vale 1,5, a função vai ter o seu menor valor que a gente fez aqui, que é o vértice y, que é menos 0,25. Tá certo? Então é isso que eu tinha para falar com você sobre vértice. Vamos fazer os outros exemplos aqui. Pausa e vai fazendo um por um aqui agora, hein? Vamos lá, esse aqui. Vértice x menos b sobre 2a, ou seja, menos, o b aqui é 7, sobre 2 vezes o a. O a é menos 1. Então, ficou menos 7 sobre menos 2, que dá 7 sobre 2, menos com menos dá mais. Você poderia colocar em número decimal, sua resposta na prova deve estar desse jeito, mas que em números decimais dá 3,5. O vértice y é menos delta sobre 4a. O delta dessa função aqui vai ficar 7 ao quadrado, menos 4 vezes o a, que é menos 1, vezes o c, que é menos 12. O delta vai ficar 49 menos 48, que deu 1. Então, o vértice y deu menos 1, menos o delta é 1, 4 vezes menos 1. Isso aqui deu menos 1 sobre menos 4, que deu 1 sobre 4. Se você fizer esse número de decimal, dividir 1 por 4, dá 0,25. 0,25. Positivo dessa vez, né? Então, o vértice dessa função seria o ponto 3,5 e 0,25. O vértice é um ponto, né? Então, ele seria aqui o ponto, o x 7 sobre 2 e o y 1 sobre 4. Esse aqui seria o ponto do vértice dessa função. Vamos para o próximo aqui. Essa aqui, vértice x menos b sobre 2a menos 7 sobre 2 vezes o a, que o a é 3. Então, ficou 7 sobre 6, que é o nosso vértice. Acabou aqui. Vértice y menos delta sobre 4a. O delta dessa função é b ao quadrado menos 4ac. Vai ficar aqui menos 7 ao quadrado, menos 4 vezes o a vezes o c, que é 2. O delta deu 49, menos 4 vezes 3, 12, vezes 2, 24. O delta deu 25. Então, ficou menos 25 sobre 4 vezes 3, ou seja, menos 25 sobre 12. Esse aqui é o vértice y dessa função. Vamos para a próxima. Essa aqui, vértice x menos b sobre 2a. Então, é menos 4 sobre 2, o a vale 1. 2 vezes 1, então é menos 4 sobre 2, que dá menos 2. O vértice y, ele é menos delta sobre 4a. Estamos falando dessa aqui agora, né, gente? O delta é b ao quadrado menos 4ac. O delta b ao quadrado é 4 ao quadrado, 4 ao quadrado menos 4 vezes o a, que é 1, vezes o c, que é 4. Então, o delta deu 16 menos 16, que dá 0. Então, o vértice y deu menos 0 sobre 4 vezes 1.
Então, menos 0 é 0 sobre 4. O vértice y deu 0. Então, vértice x, vértice y. Para finalizar, essa aqui. Ah, Ed, eu fiz igual você fez lá, quando você foi fazer raiz, fiz o MMC aqui. Eu falei que ela só podia fazer isso lá em raízes. Aqui para o vértice não pode. Aqui no vértice eu tenho que fazer do jeito que está ali, ó. Menos b sobre 2a. O b é 3 meios, então fica menos 3 meios sobre 2a, ou seja, 2 vezes menos 1. Isso aqui vai dar menos 3 meios dividido por menos 2. Isso aqui é divisão de fração. Vai ser, repete a primeira, menos 3 meios, e multiplica pelo inverso da segunda. Esse menos 2 aqui embaixo, não tem nada dele, é 1. Então, é menos 2 sobre 1. Então, eu venho aqui 1 sobre menos 2. Eu inverti a segunda. Era menos 2 sobre 1, ficou 1 sobre menos 2. Então, isso aqui fica, aqui em cima multiplica, então fica menos 3 vezes 1 dá menos 3, e 2 vezes menos 2 dá menos 4, que dá 3 quartos. Esse é o resultado do vértice x. O vértice y é menos delta sobre 4a. Lembrando que o delta é b ao quadrado menos 4ac. O delta vai ficar b ao quadrado, ou seja, 3 sobre 2 ao quadrado menos 4 vezes o a, que é menos 1, vezes o c, que é 1. Então, o delta ficou 9 sobre 4, leva tanto 3 quanto 2 ao quadrado. Menos 4 vezes menos 1 vezes 1 dá 4. MMC aqui vai ficar 4, vai ficar 9 mais 16, que dá 25 sobre 4. Então, o vértice y ficou menos 25 sobre 4, que é o delta, sobre 4 vezes o a. O a é menos 1. Então, ficou... o a é menos 1. Menos 25 sobre 4. Aliás, vamos fazer com calma aqui. Menos 25 sobre 4 dividido por menos 4. Isso aqui é divisão de fração, repete a primeira, que é menos 25 sobre 4, e multiplica pelo inverso da segunda. Esse menos 4 está sobre 1 aqui, então joga o 1 para cima e o menos 4 para baixo. Ficou o vértice y sendo menos 25 sobre menos 16, que dá 25 sobre 16. Beleza, gente? Quase que não coube aí, né? Beleza? Então, esse é o jeito de calcular o vértice x, vértice y. Fizemos alguns para você ficar tranquilo, tranquila e não errar. Mas depois a gente vai mostrar isso com exercícios com um pouco mais de maldade aqui, de vértice, beleza? Imagem. Para a gente finalizar, e aí eu começo a próxima aula falando sobre imagem, a gente aprendeu que a função, imagina essa função aqui, né, uma função qualquer. Essa função aqui, imagina que você sabe que esse aqui, que é o vértice dessa função, ele é o vértice x deu 3, e o vértice y deu menos 2. Bom, a gente não vai importar muito com o vértice x, não, a gente vai importar com o vértice y. A imagem da função são os valores de y que essa função usa. A imagem de uma função do segundo grau é daqui para cima. Então, quem é o valor aqui? É o vértice y, é do vértice y para cima, no caso dessa voltada para cima. Se for uma função voltada para baixo, no caso dessa aqui, ó. Então, quando a é maior do que zero, a imagem da função vai ser y, sempre y, não vai mudar, maior ou igual ao vértice y. Ou seja, o y, que é a imagem, é do vértice y para cima. Esse é o valor mínimo da função, a imagem vai ser daquele valor para cima. Quando o a é menor do que zero, repara, o vértice está aqui, então esse aqui é o ponto mais alto. Imagina que o vértice x aqui fosse 3 e o vértice y aqui fosse 5.
Então, essa função, esse aqui é o ponto máximo, porque o a é menor do que zero é ponto máximo. Então, ela vai ser desse ponto para baixo, ou seja, do vértice y para baixo. Então, a imagem dela vai ser y, agora é daquele ponto para baixo, ou seja, menor ou igual àquele ponto. E aquele ponto ali é o vértice y. No caso dessa questão, desse exemplo que eu te dei, seria y menor ou igual a 5. Então, de uma forma genérica, a imagem dela é y menor ou igual ao vértice y. Então, nesse exercício aqui, nesse exemplo aqui, a imagem dela seria y menor ou igual a 5. E nessa aqui, a imagem seria y maior ou igual, o vértice y é quanto aqui? Menos 2. Beleza? Então, na próxima aula, nós vamos fazer a imagem dessas funções aqui, mas eu não vou fazer a conta de novo, porque a gente já aprendeu, né, a gente já fez o vértice y delas, a gente vai só completar aqui a imagem, beleza? Então, até a próxima aula, e aí a gente continua aqui o nosso estudo de função do segundo grau, ainda tem muita coisa para ver, beleza? É uma matéria bem... que você precisa ter vários tipos de exercíciozinhos, vários conceitos para você aprender bem, tá bom? Vai com calma, que no final das contas, no final de umas 3 ou 4 aulas dessas de meia hora, nós vamos com certeza ver tudo e você vai estar sabendo fazer todos os exemplos possíveis para acertar todas as questões de função do segundo grau. Até já!